Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Cálculo. Eu trouxe então a letra A, f de x, uma função por partes. X ao quadrado menos 1, se x for menor ou igual que menos 2. 2x mais 7, se x for maior do que menos 2. E vamos resolver a letra A.1, limite quando x tende a menos 2 pela esquerda. Letra A.2, o limite quando x tende a menos 2 pela direita. E A.3, o limite quando x tende a menos 2 dessa função por partes. Na letra B, então, eu trouxe outra função por partes, f de x igual ao módulo de x sobre x, para x diferente de zero, e 1 se x igual a zero. Na letra B.1, vamos calcular o limite de x tendendo à direita. B.2, o limite quando x tende à esquerda. X tende a zero, pela esquerda. E B.3, o limite quando x tende a zero da função f. Vejamos então a letra A. Aqui nós temos uma função por partes. Vejam, ela vale x ao quadrado menos 1 se x for menor ou igual que menos 2. E ela vale 2x mais 7 para x maior do que menos 2. Eu quero calcular o limite quando x se aproxima de menos 2 pela esquerda. Eu tenho um ponto aqui, menos 2. Eu quero me aproximar pela direita, a nomenclatura é aquele maisinho lá em cima, e quero me aproximar pela esquerda. Ou seja, para cá então x maior do que menos 2, e para cá x menor do que menos 2. E ali o ponto é exatamente igual a menos 2. Então o que acontece? Quando o x começa a se aproximar de menos 2 pela esquerda, quando o x é menor do que menos 2. Então olhando aqui para a nossa f, a nossa função, nós estamos então aonde? Na parábola x ao quadrado menos 1. É ali que vale, é aqui que x é menor do que menos 2. Então vejam, eu vou calcular o limite. Quando x tende a menos 2 pela esquerda, basta olhar para a nossa f. Nesse caso aqui, eu vou estar analisando a parábola. E vou calcular esse limite, ou seja, quando x começa a se aproximar de menos 2. A função que eu vou analisar é a parábola. Olha, quando x começa a se aproximar de menos 2, para onde é que vai x ao quadrado menos 1? É a regrinha básica, aquela dos polinômios. Basta aplicar P, polinômio, nesse valor A. Então vai ser menos 2 ao quadrado menos 1. Em outras palavras, menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 vai dar 3. Então quando x começa a se aproximar de menos 2 pela esquerda, y começa a se aproximar de 3. Vai tendendo a 3. É isso que significa esse limite lateral. Vamos calcular então a letra A.2. Na letra A.2 é o limite quando x tende a menos 2 pela direita agora. Pela direita. Olhando para a nossa função pela direita. Pela direita, ela vale a reta, 2x mais 7 se x for maior do que menos 2. Então é ali que eu tenho que analisar o limite. Então nós vamos ficar com o quê? Isso aqui vai ser o limite. Isso aqui vai ser igual ao limite. Deixa eu botar aqui nessa cor mais verde. Limite de x tendendo a menos 2 pela direita. Eu tenho que analisar quem? 2x mais 7. Ora, gente, a mesma coisa, é a regrinha básica, aquela dos polinômios, basta aplicar P em A. Então vai ser 2 que multiplica menos 2 mais 7. Então vai dar menos 4 mais 7 igual a 3. Então quando x começa a se aproximar de menos 2 pela direita, y começa a ir para 3. Esse é o resultado desse limite lateral. E por fim, a letra A.3, vamos calcular o limite quando o x tende a menos 2. Ora, quando x tende a menos 2, o que nós temos? Como os limites laterais são iguais, ou seja, esse limite está tendendo a 3. Ok? Então, exatamente, quando x tende a menos 2,
Qual é a conclusão que a gente tira então? Que a nossa f está tendendo a 3. Então, como os limites laterais são iguais, o limite quando x tende a menos 2 vai ser igual a 3. Isso aqui então está mostrando o quê? Que essa função não tem nenhum salto. Nós veremos depois em aulas mais adiante que uma das condições, né, para a função ser contínua, não ter nenhum salto, é que o limite exista em todos os pontos dessa função e que o limite exatamente no ponto que tu quer analisar, né, no ponto, por exemplo, x igual a menos 2, tem que ser igual a f aplicado em menos 2. Então, só para complementar, vamos fazer o gráfico dessa função. Então tá aí o gráfico dessa função por partes. Então nós vemos o que aqui? Para x menor do que menos 2, menor ou igual, nós temos o que? Nós temos a parábola. Então aqui nós temos y, ó, igual a x ao quadrado menos 1. Então a parábola. A partir de x maior do que menos 2, nós temos aqui a reta. Y igual a 2x mais 7. Então aqui dá para ver direitinho, ó. À medida que x começa a se aproximar de menos 2, tanto pela direita, y está tendendo a esse ponto aqui, que é 3. Logo, o limite exatamente naquele ponto, né, menos 2, é igual aos limites laterais. O que mostra o quê? Que essa função é contínua, tá? Já antecipando aqui um resultado para vocês, essa função já é uma função, é uma característica de uma função contínua, ou seja, que o limite exista e que o limite quando x tende a menos 2 seja igual a f aplicado em menos 2. Tá? Então essa aqui é uma característica de uma função contínua. Vejamos então a letra B. Então vejamos a letra B. Na letra B, então, uma outra função por partes, módulo de x sobre x, se x para x é diferente de zero, e 1 se x for igual a zero. Então a letra B.1, veja, aqui nós temos o ponto zero. Vamos imaginar mais ou menos aqui o zero. Quero me aproximar pela direita dessa função. E quero me aproximar pela esquerda. Tá? Então, pela direita, pela esquerda. Aqui x maior do que zero. E x menor do que zero. Bom, quando o x tende a zero pela direita, em ambos os casos, né, tanto pela direita como pela esquerda, eu tenho que analisar módulo de x sobre x. Porque para x diferente de zero, ou para quase todo x, né, ela vale módulo de x sobre x. Só no ponto x igual a zero que ela vale 1. Mas nesse ponto não me interessa, né, porque o limite é quando eu vou me aproximar desse ponto x igual a zero. Então observem, aqui nós vamos ter que calcular o limite de x tendendo a zero pela direita. De quem? Módulo de x sobre x. É isso que eu tenho que analisar. Tá? Quando x se aproxima pela direita. Então observe que eu vou ter que analisar esse limite. Quando x tende a zero pela direita. De x, módulo de x sobre x. Se nós fizermos como na aula, naquelas propriedades básicas dos polinômios, isso aqui em princípio está dando o quê? Olha, em princípio, quando x começa a se aproximar de zero, isso aqui está dando uma indeterminação, né? Está dando uma coisa zero sobre zero. Mas o que eu posso fazer aqui? Observem. Isso aqui está dando uma coisa tipo 0 sobre 0. Mas eu posso dividir o quê? Eu posso dividir em cima e embaixo por x. Porque para x maior do que 0, vocês concordam que o módulo de x sempre vai ser igual a x. Para todo x, né? Porque o módulo, o que é? Só para lembrar. Lembram lá, por exemplo, o módulo de menos 2 era o quê? Era igual a 2. Eu pego sempre a magnitude do número. Independente se o número é positivo ou negativo. Módulo de 2 também é 2. E assim por diante. Eu pego sempre a parte o quê? A parte positiva. Então se tu está analisando, né, está se aproximando de x pela direita, ou de x é positivo, olha, isso aqui obviamente está indo para onde? Obviamente, se eu dividir por x, né, e x for maior que 0, isso aqui vai ser 1. Então no limite do x, você pode até fazer uma conjectura numérica, né, se vocês têm dúvida, mas acho que fica claro. O limite quando o x tende a 0 de 1. Tá, mas o limite de uma constante é o quê? É a própria constante.
Tá? Então aqui, cuidado que eu estou analisando, né, se x for maior do que 0. Letra B, ponto 2. E se quando o limite tende a x pela esquerda? Agora pela esquerda, qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Quando o x está tendendo à esquerda do ponto 0, é negativo. Certo? Então o que vai acontecer agora? Qual é o cuidado que eu tenho que tomar aqui? O cuidado que eu tenho que tomar é que na hora que eu for dividir por x, x é menor do que 0, um valor que é negativo. Então no limite, quando x tende a 0 pela esquerda, também eu vou analisar o módulo de x sobre x. Isso aqui também, em princípio, estaria dando uma indeterminação matemática. Mas como é que eu posso simplificar isso? Olha, módulo de x sobre x para x menor do que 0, o numerador obviamente é positivo, mas o denominador é negativo. Então na hora que tu fizesse essa simplificação, o que ia acontecer? Nesse limite, quando x tende a 0 pela esquerda, agora isso aqui vai estar dando o quê? Menos 1. Vocês concordam? Essa divisão, por quê? Porque x é menor do que 0. Obviamente, né, o limite de uma constante é a própria constante. Tá? Observe que aqui, se x for menor do que 0. Tá? Ficou bem claro. Pode fazer uma análise também, uma conjectura numérica. Se os limites laterais foram diferentes, significa que o limite não vai existir naquele ponto. Então aquela minha pergunta B.3, o limite, quando x tende a 0 de f, quando x tende a 0 de f, o que vai acontecer? O limite não existe, porque os laterais são diferentes. O que a gente já pode afirmar? Que nesse ponto, x igual a 0, a função não é contínua. Não é contínua, ela vai ter um salto, uma descontinuidade. Vamos fazer o gráfico para vocês entenderem melhor. Então aqui eu trouxe só para a gente finalizar essa função por partes. Então aqui nós temos o que? Módulo de x sobre x. Então observe que para esse caso aqui, x igual a 0 seria uma descontinuidade. Então é por isso que é para x diferente de 0. E aqui ela vale 1 se x for igual a 0. Em outras palavras, aqui ó, nós temos um ponto fechado. Tá? Para x igual a 0, y é 1. E quando o x começa a se aproximar de 0 pela direita, o que nós vimos? Olha, quando o x começa a se aproximar de 0 pela direita, eu estou na parte onde o x é positivo. Então o que está acontecendo? Ó? À medida que x começa a se aproximar por aqui, ó, de 0 pela direita, y vai se aproximando cada vez mais de 1. No caso aqui, né? Y é mesmo 1, mas a ideia do limite é essa. À medida que eu vou me aproximando, o que vai acontecendo com o Y? Da mesma forma do outro lado, à medida que x vai se aproximando de 0 pela esquerda, Y está cada vez mais próximo de menos 1. Cada vez que eu vou me aproximando por aqui, ó, pela esquerda, Y tende a menos 1. Então lá embaixo o que acontece? Nós temos um ponto lá embaixo aqui, um ponto aberto. Mostrando o quê? Que esse gráfico tem uma descontinuidade. Isso que significa ter uma descontinuidade. O limite não existe nesse ponto. Qual ponto? No ponto x igual a 0. Essa descontinuidade ocorre exatamente nesse ponto. X igual a 0. Ou seja, a função não é contínua nesse ponto. X igual a 0. Ela tem um salto. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscrevam no canal, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Um grande abraço.